amigos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Como é bom estar com você neste momento de comunhão. Glórias a Deus, que Deus abençoe a todos. Este é o programa Gotas de Refrigério da Igreja Evangélica Canaã, em São Caetano do Sul. Nós vamos agora chamar um louvor para o nosso livro espiritual. Medite na letra, louve ao Senhor, abra o seu coração, adore a Deus nesta hora. Aleluia. E depois nós vamos voltar para uma breve meditação na palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Vamos louvar ao Senhor então, vamos adorar a Deus e já estamos aqui meditando na palavra de Deus. Amém? Louvamos ao Senhor. Breve voarei para as bodas do meu rei. Não vou negociar com o mundo minha fé, tão certo como Deus, um dia chegará. Enquanto eu vivo aqui, eu sinto o céu em mim, Mas a glória maior Deus reservou pra mim, no encontro triunfal, no cerimonial. Vale a pena ser fiel, eu vou morar no céu. Eu não abro mão do céu, meu destino é o céu. Deus vai me arrebatar, com ele vou voar. Tenho um endereço novo aqui, não é o meu lugar. Eu vou morar no céu, eu não abro mão do céu, meu destino é o céu. Deus vai me arrebatar, com ele vou voar. Tenho um endereço novo.
Amém, meus irmãos, graças a Deus, né? Como é bom poder louvar o Senhor logo cedo e receber da graça de Deus, sentir a comunhão de Deus em nossas vidas, não é? Vamos a uma meditação da palavra de Deus, vamos ao texto da palavra, aleluia. Hoje o tema, meus irmãos, é nem por olho, nem pelo coração, mas pela fé. Nem pelo olho, nem pelo coração, mas pela fé. Amém, queridos? Abra sua Bíblia, 2 Coríntios capítulo 5 e o verso 7. 2 Coríntios capítulo 5, verso 7. Aleluia. Abra sua Bíblia aí. Acompanhe a leitura na Bíblia impressa, no celular, no iPad, no computador, aonde você puder. É um versículo curtinho, mas é importante que você leia, né? Que você constate o que está escrito na palavra de Deus, amém? 2 Coríntios 5, verso 7 diz assim: andamos por fé e não por vista, amém? Vou repetir, andamos por fé e não por vista, amém? Meus irmãos, o apóstolo Paulo está falando para a igreja de Corinto a respeito da nossa esperança, a esperança do crente, aleluia. E existe um ditado aí fora que diz assim: porque aquilo que os olhos não veem, o coração não sente. Aquilo que os olhos não veem, o coração não sente. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo que nós andamos por fé e não por aquilo que nós vemos. Então, nós podemos concluir que a vida do cristão não é pautada nem naquilo que ele vê, que ele se impressiona com aquilo que ele vê, com aquilo que ele assiste, que ele contempla, às vezes dá raiva, dá dó, dá pena, dá um sentimento ruim daquilo que você vê, dá vontade de ir lá e fazer justiça com as próprias mãos, de entrar no meio, se intrometer, tudo que ele está vendo, né? Meus irmãos, e às vezes, meus irmãos, aquilo que você está sentindo no seu coração. Quantas pessoas erram, atropelam as coisas, né? Se precipitam por causa de um sentimento, né? Compra a briga dos outros, entra na briga dos outros, né? Não ouvem a história certa, não tiram uma conclusão exata, toma uma conclusão, uma decisão precipitada, porque não ouviu direito as coisas, vai por sentimento, é movido pelas emoções, né? O cristão, meus irmãos, ele não é movido nem por aquilo que ele está vendo e nem por aquilo que ele está sentindo, né? Tem muita gente que diz: mas se eu ver o anjo de Deus, eu acredito. Se Deus me der uma visão que ele está falando comigo mesmo, eu acredito, né? Se eu ver alguma coisa extraordinária, se eu ver alguma coisa do céu, a Bíblia diz: mas bem-aventurado aqueles que não viram e creram. O cristão não é chamado para ver, ele é chamado para crer. A Bíblia diz que aquele que crê verá a glória de Deus. O ímpio diz: se eu ver, eu creio. Aquele que não conhece a graça de Deus diz: se eu crer, se eu ver, eu vou crer. Mas o que a Bíblia nos ensina é: eu creio primeiro para depois eu contemplar. Então, meus irmãos, nós não fomos chamados para ser influenciados por aquilo que nós podemos ver, não é? E também, meus irmãos, não fomos chamados para ser influenciados pelo coração, por aquilo que nós sentimos. Quantas pessoas, meus irmãos, que pregam pelo coração, que profetizam pelo coração, que resolvem as coisas pelo coração, né? Que ofertam, que dizimam pelo coração, tudo é pelo coração. Se eu sentir, eu faço, se eu não sentir, eu não faço. Eu acho que é assim, eu entendo, eu acho, eu penso que é assim, que é assado. Irmão, nós não fomos chamados para fazer as coisas no sentimento, porque a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, nossos sentimentos são enganosos. Eu posso sentir uma coisa que não é a verdade. Eu posso pensar uma coisa, achar uma coisa, sentir uma coisa no meu coração, nas minhas emoções que não é, que não condiz com a realidade. Nós podemos ter um julgamento mentiroso dentro de nós, das nossas emoções. Por isso nós não podemos ser guiados
pelas nossas emoções, nem pelo que o olho vê e nem pelo que o coração sente, mas pela fé, meus irmãos. Eu quero ler um texto do profeta Abacuque para os irmãos, capítulo 3, versos 17 em diante, que ele escreveu assim, olha: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira fale, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam exterminadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exaltarei no Deus da minha salvação. Ele está dizendo: ainda que eu não veja nada, ainda que eu contemple tudo ao contrário, que as árvores estejam secas, que não haja colheita, que o gado morreu, não tem mais ovelhinha nenhuma, não tem mais nada de plantio para eu colher, a terra está seca, as árvores estão secas, o gado morreu, ainda assim eu me alegrarei no Deus da minha salvação, eu confiarei nele. O que o profeta Abacuque está dizendo? Eu não sou movido por aquilo que eu vejo, a terra seca, os animais mortos, as árvores sem frutos. Eu não sou movido pelo que eu vejo, eu não sou movido pelo que eu estou sentindo, pela emoção do momento, mas eu sou movido pela fé da palavra de Deus, da promessa de Deus, dos ensinamentos de Deus, daquilo que Deus deixou para que eu cresça, ensinamentos divinos. Aleluia! O cristão deve ser movido pela fé. Aquilo que o olho não vê, o coração não sente, isso não serve para nós. Pode até ser verdade, irmão, porque a mãe tem um filho que ela ama tanto, esse filho muda para outro país, lá ele está morrendo de fome, lá ele está passando privações, lá ele está sofrendo miséria, e a mãe aqui está pensando que está tudo bem com o filho, ela não está vendo, e o coração não está sofrendo, não está sentindo. Tem até um fundo de verdade esse ditado, mas para o cristão, para a vida de fé do cristão, não, nós não andamos por vista, mas andamos por fé, disse o apóstolo Paulo. Amém, queridos? Eu quero te convidar para que você ande na contramão do mundo. Não ande pelo que você está ouvindo, não ande por aquilo que você está sentindo. Aliás, né, irmãos, nesses últimos tempos, o que mais nós estamos sentindo é amargura, é angústia, é tristeza. Nós sentimos tristeza por toda parte, o povo não sorri mais, o povo não tem alegria. Tem muita morte, tem muita doença, tem muita tristeza, tem muito desemprego, tem muita falência, meu irmão. Mas nós temos que olhar para o alto, nós temos que olhar para a palavra, nós temos que olhar para Cristo, nós temos que olhar para a promessa do socorro divino, do arrebatamento, da nova Jerusalém, da mansão celestial, da volta de Cristo para arrebatar sua igreja. Aleluia! Nós não podemos andar por fé, por vista, queridos, perdão. Não podemos andar por vista, não podemos andar por emoções, mas temos que andar por fé. Nossa fé em Jesus Cristo. A nossa esperança é a glória. Nossa esperança é Jesus. Nossa esperança, aleluia, está firme e forte mais do que nunca. Porque a promessa está em pé, nosso Cristo é real, é verdadeiro, aleluia. Então, meu irmão, eu te convido que você não ande por vista, não ande pelas emoções, mas ande pela fé. Como disse o apóstolo Paulo, 2 Coríntios 5, verso 7, andamos por fé e não por vista. Amém, queridos? Quero orar com você agora. Vamos orar então? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, ó Deus, pela tua graça, tua infinita misericórdia, que o Senhor tem nos abençoado, tem nos agraciado com esta fé maravilhosa. O Senhor tem nos dado força e graça para andarmos por fé e não por vista, para andarmos por fé e não pelas emoções.
Oh Deus, levanta hoje aquele que está caído, fortalece o que está fraco, Senhor. Alimenta, Senhor, hoje, ó Pai, a fé daquele que está, Senhor, titubeando, Senhor, manquejando na fé. Pai, em nome de Jesus, restaura, Senhor, as vidas, dá vitória, dá força, dá graça, dá alento, Senhor. Alimenta a fé, levanta a fé, para que possamos, ó Deus, caminhar pela fé e não por vista, Pai. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu peço a tua bênção, a tua força, o teu renovo sobre todos aqueles que assistem e ouvem agora esta mensagem. Em nome do Senhor Jesus eu te peço, Pai. Amém e amém, Senhor Jesus. Amém, queridos. Olha, eu quero deixar aqui um abraço para você sem coronavírus, um beijo no seu coração, que Deus abençoe o seu lar e a sua família. E não esqueça, você não foi chamado para andar por aquilo que você vê e nem o que você sente. Você foi chamado para andar por fé. Amém, querido? Ande pela fé. E que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Shabbat Shalom.